E aí você termina o texto e fala, mas como é que pode ficar com medo e não contar uma história dessa? Como é que pode essa mensagem não ser anunciada por causa do medo? Justamente elas. Como é que pode guardar um segredo desse? Não pode ser segredo a ressurreição de Jesus. Esses dias atrás eu recebi um vídeo de uma pessoa assim indignada dizendo que as novas Bíblias que estavam sendo publicadas hoje estavam tirando textos bíblicos, estavam mutilando o texto bíblico. Então você devia de ter muito cuidado com determinadas Bíblias que você fosse comprar para ler, porque algumas Bíblias elas viriam propositalmente adulteradas, tirando verdades, mensagens do texto para que você acreditasse de maneira errada. Não sei se você recebeu esse tipo de vídeo, mas eu recebi muitas pessoas perguntando para mim por que estão fazendo isso, qual é a intenção, quem está por trás dessa ação de começar a tirar partes da Bíblia, porque daqui a pouco vão tirar livros inteiros da Bíblia e a nossa Bíblia vai ser uma Bíblia editada de acordo com a ideia de um grupo de pessoas. Na verdade, não é nada disso. Na Bíblia existem textos que são considerados textos difíceis de serem partes do texto original do Novo Testamento. Há textos disputados, textos que aparecem em alguns manuscritos, textos que não aparecem em outros manuscritos. E a Bíblia foi durante muito tempo copiada à mão. Então há manuscritos que trazem muitas influências editoriais, alguns manuscritos tiveram textos que foram interpolados, que foram acrescentados, mas existem manuscritos antigos, manuscritos que foram bem preservados, manuscritos de uma escola de escribas profissionais e que sabiam o que estavam fazendo e que tinham consciência da tarefa sagrada de produzir e copiar o texto bíblico e preservaram bem esse texto para nós. Então a gente tem acesso hoje a vários tipos desses manuscritos. E o que algumas Bíblias têm feito? Esses textos, que talvez na sua Bíblia pode aparecer entre colchetes, alguns desses textos aparecem entre colchetes. Quando você encontrar numa Bíblia um texto entre colchetes, você saiba o seguinte, não significa que aquele texto não está no texto original, mas significa que existem manuscritos bons onde aquele texto não aparece. Então, pode ser que esse texto não faça parte do texto original, entende? Então, algumas Bíblias resolveram, em vez de colocar entre colchetes, tirar do texto e colocar em nota de rodapé esses textos assim. Então, essa é uma decisão editorial, né? Mas tem chocado algumas pessoas que não entendem um pouquinho da história da transmissão do texto bíblico. Mas no meio de todos esses textos disputados, existe um que realmente é polêmico. E não é um versículo só, não. É um bloco inteiro que aparece no final do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 16, quando você abre a Bíblia, ele vai até o versículo 20. Capítulo 16 vai até o versículo 20. Mas existe um colchete que aparece no versículo 9. E esse colchete vai do versículo 9 até o final do livro. Todo o final aqui do Evangelho de Marcos, ele é disputado, a gente costuma dizer assim. Ele é questionado. E há muitos manuscritos, e aí vem manuscritos antigos, manuscritos bons, manuscritos respeitados, onde esse texto não aparece. E manuscritos produzidos em diversos lugares, não apenas de uma determinada região, onde o versículo 9 até o versículo 20 não fazem parte do texto. E isso vai fazer com que o Evangelho de Marcos termine de uma maneira muito estranha. Porque se o final do Evangelho de Marcos não está do versículo 9 até o versículo 20, ele vai terminar assim, dizendo que Jesus havia ressuscitado, as mulheres foram até o túmulo de Jesus, elas viram o túmulo vazio, e aí diz o versículo 8, e, saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém porque estavam com medo. Literalmente diz assim, estavam com medo, pois. Uma preposição grega gar, termina dessa forma. E é muito incomum terminar um livro com essa expressão, com essa preposição. Mas acontece, existem vários testemunhos antigos onde essa palavrinha aparece encerrando um texto. Mas mesmo assim, o texto vai terminar dizendo que as mulheres estavam com medo e não contaram a ninguém a respeito da ressurreição de Jesus. E aí termina o livro. Muito estranho, não é? Um evangelho terminar dessa forma, falando do medo das mulheres. Não é? Por que o evangelho terminaria assim?
Realmente, lendo do versículo 9 em diante, há muitas evidências textuais de que esse não era o final original do Evangelho de Marcos. Porque há muitas palavras que aparecem aqui que não aparecem nenhuma vez no texto do Evangelho. Existe um estilo literário, um autor tem o seu estilo. É um texto escrito num estilo totalmente diferente do Evangelho mesmo de Marcos. Então, tudo leva a indicar realmente que em algum momento esse texto foi colocado aqui, né? Foi acrescentado esse texto, para poder dar um final para um texto que aparentemente não tinha sentido. A Bíblia de Jerusalém, eu tenho aqui um exemplar dela, ela vai trazer aqui, no final, juntamente com esse final que a gente conhece, ela vai trazer aqui 2 finais que aparecem em alguns outros manuscritos antigos também. Um final mais curto e um final mais longo. O final curto vai dizer assim: elas narraram brevemente aos companheiros de Pedro o que ele lhes tinha anunciado. Depois, o mesmo Jesus os encarregou de levar do Oriente ao Ocidente a sagrada e incorruptível mensagem da salvação eterna. É um versículo curto falando das mulheres que falaram para Pedro, e aí Jesus encarregou os discípulos de levar a mensagem para o mundo todo. Tem um outro final, que é o final um pouco mais longo, né? Que diz aqui que Jesus aparece para eles e vai censurar a incredulidade daqueles que não haviam aceitado a ideia de que ele havia ressuscitado, e ele vai dizer o seguinte: o fim do poder de Satanás está no auge, entretanto outros acontecimentos terríveis se aproximam, e eu fui entregue à morte por aqueles que pecaram, a fim de que se convertesse à verdade, para que não pequem mais. E aí vem todo um texto que você percebe que não tem nada a ver com aquilo que Jesus fala, tá? Fala a respeito de coisas terríveis que vão acontecer no fim, mas você vê que é um texto que foi fabricado ali num estilo totalmente diferente daquilo que Jesus costuma falar nos evangelhos. Como que a gente entende, então, esse final do Evangelho de Marcos? Eu, particularmente falando, analisando essas evidências textuais, eu também acredito que o Evangelho termine no versículo 8, não no versículo 20. O restante do texto aqui é um texto inspirado, é um texto aceito pela igreja, foi um texto, nós não sabemos de onde ele veio, mas pode ser até um trecho de algum outro evangelho que foi colocado aqui para poder terminar o Evangelho de Marcos. Mas desde os primórdios, esse texto foi considerado um texto inspirado, porque ele traz assim um resumo das aparições de Jesus e o comissionamento dos discípulos para poder anunciar a palavra do Evangelho para todo mundo. Então esse texto não tem problema nenhum com aquilo que nós conhecemos da história de Jesus, conforme narrada nos outros evangelhos. Mas por que o texto termina falando das mulheres com medo? Alguns dizem assim: a última folha do final do Evangelho de Marcos se perdeu. Então só tinha uma cópia, perderam a última folha, a gente perdeu o final do Evangelho. Seria muito estranho pensar assim, né? Se o Evangelho fosse um caderninho, poderia se perder a primeira folha também, não é? Não é? Se você está manuseando o caderninho, por que as primeiras folhas ficaram preservadas e só a última foi perdida, né? E quem diz que o Evangelho foi escrito num códice, num caderninho, esse Evangelho de Marcos original? Pode ter sido escrito num rolo. Se ele fosse escrito num rolo, perder o final seria muito mais difícil, porque estava tudo ali no rolo. Enfim, são várias hipóteses que a gente escuta. Mas o que é interessante ver é a dinâmica interna da história do livro. O Evangelho de Marcos tem uma história, e a tradição vai colocar Pedro como sendo a fonte principal do Evangelho de Marcos. Marcos ele vai registrar aqui as memórias de Pedro, aquilo que Pedro ensina e aquilo que Pedro contava a respeito da experiência dele com Jesus, porque Marcos foi, de acordo com a tradição cristã, um auxiliar de Pedro na pregação do Evangelho. Então o que acontece? Lá no comecinho da história do Evangelho, o primeiro discípulo a ser mencionado, para vocês terem uma ideia, é Pedro. O primeiro nome que aparece é o de Pedro. E o último discípulo mencionado, aqui no finalzinho da história também, é Pedro. Vão e digam a Pedro. Então, Pedro é o primeiro e Pedro é o último. E isso é um estilo literário antigo chamado inclusio. O que é um inclusio? O inclusio é como se fosse uma moldura. Toda a história contada é testemunhada por essa pessoa, por essa figura-chave. O que aparece primeiro e o que aparece no final. Então aqui nós temos a história do Evangelho conforme Pedro. E Marcos, muitas vezes, é que nós lemos aqui a nossa Bíblia em português. Mas quando a gente lê o texto grego, você percebe até um esforço de Marcos
em mudar certas formas verbais para poder dizer assim: e eles chegaram e Jesus fez tal coisa. E eles foram e Jesus falou. Ele usa o plural para o singular, o plural para o singular. Porque, na verdade, ele está dizendo o seguinte, ele está traduzindo o que Pedro falava. Nós chegamos e Jesus fez. Nós fomos e Jesus falou. Ele usa isso. Então, para mudar o nós de Pedro, ele põe eles, muitas vezes. Ele faz isso. E é uma coisa curiosa. Os discípulos, de acordo com o Evangelho de Marcos, eles duvidavam do que Jesus falava, eles tinham medo, eles eram inseguros, eles tinham dificuldade de compreender aquilo que Jesus ensinava. E Marcos é um evangelho que mostra de uma maneira muito honesta essa dificuldade dos primeiros seguidores de Jesus em entender até quem Jesus era. Eles perguntavam, mas quem é esse que faz isso? Será que ele é o Messias? Que tipo de Messias ele é? Quando eles vão para Jerusalém na última viagem de Jesus, rumo à morte, diz que eles tinham medo, e tinham medo até de perguntar para Jesus o que ia acontecer em Jerusalém. Esses são os discípulos. Por outro lado, nós temos aqui um grupo que sempre é descrito de maneira positiva, as mulheres. As mulheres, elas estão presentes com Jesus, elas servem a Jesus, elas ajudam a Jesus, elas seguem Jesus na viagem a Jerusalém, elas estão presentes durante os momentos do sofrimento dele, elas estão ao pé da cruz, elas estão no sepultamento de Jesus e elas são as primeiras que vão lá e veem o túmulo aberto. Elas são as corajosas. Os discípulos têm medo, mas elas têm coragem. Elas estão presentes, elas testemunham. Elas estão ali junto de Jesus o tempo todo, nos momentos mais difíceis. E as nossas heroínas, no final da história, quando a gente está lendo aqui e elas veem o túmulo vazio, elas veem o anjo dizendo que Jesus havia ressuscitado, que a pedra foi revolvida e que elas deveriam de levar a mensagem a Pedro de que Jesus estava vivo, diz que elas ficaram com medo e não contaram a ninguém. E aí você termina o texto e fala, mas como é que pode ficar com medo e não contar uma história dessa? Como é que pode essa mensagem não ser anunciada por causa do medo? Justamente elas. Como é que pode guardar um segredo desse? Não pode ser segredo a ressurreição de Jesus. E é esse o impacto que o texto quer colocar no leitor. E é esse o impacto que Marcos quer colocar naquele que lê. Porque Marcos escreve o texto para uma comunidade que era perseguida, uma comunidade que sofria por crer no Messias, muitos estavam sendo martirizados, e muitos estavam com medo de testemunhar a fé. Então ele vai colocar aqui o medo como sendo o elemento provocativo da história. Você sabe que ele ressuscitou? Você sabe que ele está vivo? Você é testemunha do milagre da salvação? Então não guarde isso em segredo por causa do medo. Não tenha medo de falar. Então fale abertamente. Fale da ressurreição. Fale da verdade da vida eterna. Fale do poder de Deus revelado em Jesus. Testemunhe Jesus como o Senhor da sua vida. Porque essas mulheres, elas tinham a capacidade de fazer isso, mas por medo elas ficaram quietas, em silêncio. E isso gera um desconforto quando a gente termina a leitura do Evangelho, porque essa não é uma mensagem para se guardar em segredo, é para ser falada. E eu acho muito bonito esses recursos literários que são utilizados para poder gerar naquele que lê uma resposta. Marcos não é o primeiro a usar esse recurso na Bíblia. O livro de Atos também faz isso. Quando Paulo é levado para ser julgado por César em Roma, e ele fica preso lá numa casa, e a gente não sabe se ele é julgado, o que acontece com ele. O final da história não é descrito. E por quê? Porque o testemunho de Paulo em Roma não acaba lá. A mensagem não acaba lá. O testemunho é para ser dado. E é para ser dado por você que lê também a história. Então esses livros que terminam sem fim, eles terminam para gerar no leitor uma reflexão. Como no caso do livro de Jonas, lá do Antigo Testamento. Termina com uma pergunta. Jonas ficou revoltado porque uma plantinha secou em cima da cabeça dele, o sol do deserto estava ali incomodando, e aquele povo que ele havia pregado em Nínive, dizendo que Nínive seria destruída, havia se arrependido, Nínive não foi destruída, e ele estava revoltado porque aquilo que ele falou não havia acontecido. E Deus pergunta para ele, será que eu não teria misericórdia da vida de milhares de pessoas, inclusive também de animais? E aí termina o livro, para que você dê a resposta. Então o Evangelho de Marcos é um livro escrito assim, para que você dê a resposta. Você pode ler o versículo 9 até o versículo 20,
tem muita coisa boa aqui. Eu já preguei várias vezes sobre esses versículos, eles têm inspiração de Deus, mas não tem problema nenhum o evangelho terminar com as mulheres com medo, porque o evangelho quer que você não tenha medo, que você testemunhe e que você fale da mensagem de Jesus e do poder que ela tem na sua vida também. Então, fica isso como uma lição. Essas histórias que não têm fim têm por objetivo continuar na sua vida. E é esse o propósito do Evangelho, que o Evangelho continue sendo história de Deus na sua vida também.